Bem-vindo ao Portal do Terror Diário. A lua cheia pairava sobre a velha fazenda Santa Clara como um olho vigilante. Seu brilho prateado destacava os contornos da Casa Grande, uma construção colonial que resistia há mais de 200 anos nas terras férteis do interior de Minas Gerais. Estacionei meu carro alugado em frente ao casarão, observando as janelas que refletiam a luz fantasmagórica do luar. As informações que recebera haviam sido suficientes para me tirar de São Paulo e me trazer a este lugar remoto. 5 desaparecimentos, em 50 anos, todos ocorridos durante a primeira noite de lua cheia de julho. O portão de ferro rangeu quando o empurrei, anunciando minha chegada como um arauto indesejado. Ajustei a mochila nas costas e caminhei pelo caminho de pedras, cada passo ecoando no silêncio da noite. Minha presença ali não era bem-vinda. Eu sabia disso. O atual proprietário, Augusto Vasconcelos, havia sido claro ao telefone. Não. Há mistério nenhum. Apenas coincidências e superstições de gente ignorante. No entanto, algo na voz de Augusto havia despertado minha curiosidade. Aquele tom que denunciava um segredo guardado a 7 chaves. Não sou conhecido por desistir facilmente. Minha persistência já havia desvendado esquemas de corrupção e crimes ocultos, rendendo-me prêmios e inimigos em igual medida. Na varanda, uma mulher de cabelos grisalhos me aguardava com expressão severa. Laura Vasconcelos, esposa de Augusto, era a 6ª geração da família a habitar a fazenda. Descendente de Barões do Café. Carregava no rosto marcas de uma vida dura, apesar da fortuna que corria nas veias da família. "O senhor deve ser o jornalista", disse ela sem estender a mão. Augusto concordou em recebê-lo apenas porque seu editor é um velho amigo de faculdade. Não espere muito. Já respondemos a todas as perguntas possíveis quando meu sobrinho desapareceu há 5 anos. Concordei mantendo um sorriso polido. Agradeço a oportunidade, dona Laura. Não pretendo causar transtornos. Apenas gostaria de compreender o que aconteceu não só com seu sobrinho, mas com as outras 4 pessoas. Um brilho de desconforto cruzou os olhos da mulher. "Lendas", murmurou ela, virando-se para entrar na casa. "Esta região está cheia delas." Na sala principal, Augusto nos esperava sentado em uma poltrona de couro desgastado. Era um homem corpulento de 60 anos, com barba bem aparada e olhos que pareciam calcular constantemente. Atrás dele, uma parede inteira de livros antigos sugeria erudição e tradição. A única concessão à modernidade era um laptop fechado sobre uma mesa de mogno. "Senhor Mendonça", disse ele, indicando uma cadeira. "Aceita um whisky?" Recusei, com um aceno. Precisava manter a mente clara. "Prefiro ouvir sua versão da história, Sr. Vasconcelos. O que realmente acontece nesta fazenda nas noites de lua cheia de julho?" Augusto soltou uma risada que não alcançou seus olhos. "Absolutamente. Nada além do que acontece em qualquer fazenda antiga. O vento uiva de maneira peculiar entre as construções, os animais se comportam de forma estranha com a lua cheia, e as pessoas confundem isso com algo sobrenatural." A resposta era ensaiada. Podia sentir o cheiro de mentira no ar, como o odor de madeira podre que permeava o ambiente. Meus olhos vagaram pela sala, identificando elementos que contavam uma história diferente. Uma fotografia virada para baixo na estante, uma porta lateral trancada com um cadeado novo, marcas recentes de móveis arrastados no assoalho. Na outra extremidade da sala, Maria, a governanta idosa que trabalhava há décadas para a família, entrou silenciosamente, carregando uma bandeja com café. Seus olhos encontraram os meus por um instante breve, mas significativo. Um olhar que dizia: "Há mais aqui do que se vê." 5 pessoas. Comecei tirando meu caderno. Eduardo Santos em 1973. Cristina Alves em 1983. Marcos Pereira em 1993. Juliana Costa em 2003. E Pedro Vasconcelos, seu sobrinho, em 2013. Todos desapareceram sem deixar rastros. Todos na primeira noite de lua cheia de julho. Todos após visitar esta fazenda. Augusto permaneceu impassível, mas sua esposa Laura deixou escapar um suspiro trêmulo. O silêncio que se seguiu foi interrompido pelo ruído inesperado de algo pesado caindo no andar de cima.
Os olhos de Laura e Augusto se encontraram, com uma expressão de alarme. Deve ser o gato, explicou Laura rapidamente, embora sua voz traísse nervosismo. Observei o teto, onde uma mancha de umidade formava um padrão quase antropomórfico. Vocês moram sozinhos aqui? Apenas nós e alguns funcionários, respondeu. Augusto levantando-se abruptamente. Maria e 2 homens que cuidam do pasto e dos poucos animais que ainda mantemos. Agora, se não se importa, gostaria de encerrar esta conversa. Você pode passar a noite no quarto de hóspedes, já que é tarde para voltar à cidade, mas amanhã cedo espero que parta. Concordei, embora minha investigação mal tivesse começado. Enquanto Laura me conduzia a escada acima, notei um corredor lateral cujas luzes estavam apagadas. Um odor estranho emanava dali. Algo que lembrava terra molhada e algo metálico, como sangue. O quarto de hóspedes era espaçoso e antiquado. Uma cama de dossel dominava o ambiente, e os móveis de madeira escura pareciam me observar com desconfiança. A janela dava para uma parte isolada da fazenda, um pequeno cemitério familiar, cercado por uma grade de ferro forjado. O banheiro fica no fim do corredor, explicou Laura, evitando olhar diretamente para mim. Por favor, não deixe o quarto durante a noite. A casa é antiga e perigosa para quem não conhece seus caminhos. Antes que pudesse questionar esta estranha advertência, Laura me entregou uma chave antiga e fechou a porta, deixando-me sozinho com meus pensamentos e o suave tic-tac de um relógio de parede que marcava 9 horas da noite. Aproximei-me da janela, olhando para o cemitério iluminado pela lua. Uma figura solitária parecia estar parada entre os túmulos, imóvel como uma estátua. Quando pisquei e olhei novamente, a figura havia desaparecido. A primeira noite de lua cheia de julho mal havia começado, e eu já sentia que as paredes da Fazenda Santa Clara escondiam um segredo obscuro, um mistério que poderia custar-me mais do que uma simples reportagem. Deitado na cama, não conseguia relaxar. A casa era um concerto de ruídos estranhos. Madeiras que estalavam passos distantes, sussurros que pareciam vir das próprias paredes. Levantei-me, decidido a iniciar minha investigação enquanto a família dormia. O que não sabia é que também estava sendo observado, por olhos que não pertenciam a nenhum dos moradores vivos da fazenda. Não consegui dormir. Após tirar do bolso meu gravador digital e registrar minhas primeiras impressões sobre a fazenda e seus anfitriões, esperei que a casa mergulhasse no silêncio da madrugada. O relógio de parede marcava 00:30 quando finalmente decidi sair para explorar. O corredor estava escuro, iluminado apenas pela luz difusa da lua que entrava pelas janelas altas. As tábuas do assoalho rangiam como se protestassem contra minha presença intrusa. Eu havia pesquisado a fundo a história da Fazenda Santa Clara antes de chegar ali. Fundada em 1820 por Antônio Vasconcelos, um português que enriqueceu com o cultivo de café e a exploração de escravos, a propriedade havia prosperado por décadas, antes de enfrentar um lento declínio após a abolição. Nos registros oficiais, a fazenda era apenas mais uma relíquia de um Brasil colonial que já não existia. Mas nos jornais locais e nas conversas com moradores da região, havia descoberto uma história diferente. Sussurros sobre uma maldição, sobre túneis secretos construídos por escravos que morreram durante a obra, sobre rituais realizados nas noites de lua cheia. Enquanto avançava pelo corredor, percebi que a casa era maior do que parecia à primeira vista. Cômodos levavam a outros cômodos, corredores desembocavam em salões esquecidos. Em uma das paredes, um grande retrato chamou minha atenção. Um homem austero com um olhar penetrante, usando roupas do século XIX. Uma inscrição na moldura identificava Coronel Antônio Vasconcelos, 1830. Senti um arrepio quando notei a semelhança entre o homem do retrato e Augusto. O mesmo olhar calculista, os mesmos lábios finos. 200 anos separavam os dois homens, mas o sangue da família parecia preservar não apenas características físicas, mas também algo mais difícil de definir. Uma presença, uma aura. Em um corredor lateral, encontrei uma porta entreaberta. Do interior, vinha uma luz fraca. Aproximei-me com cautela e vi Maria, a governanta, ajoelhada diante de um pequeno altar.
Velas negras cercavam a imagem de um santo que não reconheci. A mulher murmurava palavras em um idioma estranho. Uma mistura de português com algo que parecia africano, talvez iorubá ou banto, línguas que sobreviveram na cultura afro-brasileira. Proteção, ela sussurrou de repente em português, sem se virar. É disso que precisamos nestas noites. Congelei. Não havia feito nenhum ruído, mas a mulher parecia ter sentido minha presença. A senhora acredita que há algo perigoso nesta casa? Perguntei finalmente. Maria se virou lentamente. Seu rosto tinha a textura de couro curtido pelo tempo, mas seus olhos eram surpreendentemente vívidos, como se guardassem o vigor da juventude. Não é na casa, respondeu ela. É no que está sob ela. Os túneis, senhor jornalista. Os escravos que morreram construindo-os nunca encontraram paz. E há também o outro. O outro? Me aproximei intrigado. Maria hesitou, olhando para os lados como se temesse ser ouvida. O filho do coronel, o que não está nos livros de história. Aquele que nasceu diferente. Um barulho vindo do fim do corredor interrompeu a conversa. Maria apagou rapidamente as velas. Volte para seu quarto, senhor, sussurrou ela com urgência. Esta não é uma noite para vagar pela casa. Recuei, mas estava determinado a continuar minha exploração. No caminho de volta, passei pela biblioteca e notei uma luz sob a porta. Vozes abafadas discutiam em tom exaltado. Reconheci Augusto. E Laura, mas havia uma terceira voz. Grave, rouca, quase inumana. Ele deve partir imediatamente, dizia Augusto. Se descobrir, já é tarde demais, respondeu a voz estranha. O ciclo já começou, como das outras vezes. Mas ele é diferente dos outros, protestou Laura. É um jornalista conhecido. Se desaparecer... Pressionei o ouvido contra a porta tentando ouvir melhor. Nesse momento senti uma mão em meu ombro. Virei-me bruscamente, pronto para me defender, mas era apenas uma jovem que não havia sido apresentada anteriormente. Vestia uma camisola branca e tinha os cabelos negros soltos sobre os ombros. Você também não consegue dormir? Perguntou ela com um sorriso distante. Esta casa tem esse efeito nas pessoas. Quem é você? Perguntei, recuperando-me do susto. Camila Vasconcelos, filha de Augusto e Laura. Acabei de chegar da cidade. Sempre venho para casa nas noites de lua cheia de julho. Sua voz tinha uma qualidade hipnótica, e seus olhos, numa tonalidade incomum de verde-âmbar, pareciam absorver a pouca luz do ambiente. Você deve ser o jornalista. Papai mencionou que viria. Observei a jovem com curiosidade. Ela parecia completamente à vontade na escuridão, como se enxergasse perfeitamente nela. Por que sua família fica tão nervosa com perguntas sobre os desaparecimentos? Camila inclinou levemente a cabeça. Talvez pelo mesmo motivo que você está tão interessado neles. Algumas histórias são perigosas quando contadas. Antes que pudesse insistir, ela apontou para uma porta no fim do corredor que não havia notado antes. Se quer respostas, comece pelo arquivo. Meu tataravô guardava registros de tudo, inclusive do que deveria permanecer oculto. Com isso, ela se afastou silenciosamente pelo corredor, quase flutuando sobre o assoalho que antes rangia, sob meus passos. Hesitei, dividido entre seguir a misteriosa Camila e investigar o arquivo mencionado. Optei pelo arquivo. A porta estava destrancada, revelando uma sala pequena e empoeirada, com estantes de metal repletas de caixas de documentos amarelados. Uma mesa antiga ocupava o centro do cômodo, e sobre ela, surpreendentemente, havia uma pasta separada, como se alguém tivesse estado ali recentemente. Acendi a lanterna do celular e examinei a pasta. Continha recortes de jornais sobre os desaparecimentos, mas também algo mais. Cartas escritas em 1870 por Antônio Vasconcelos, relatando experiências perturbadoras com o filho mais novo, Joaquim. O rapaz nasceu sob a lua de sangue, dizia uma das cartas, e desde cedo demonstrou tendências que não posso aceitar como naturais. Os escravos o temem mais do que a mim. Dizem que ele visita os túneis à noite e conversa com vozes que ninguém mais ouve. Outra carta, datada de 1875, era ainda mais inquietante. Joaquim desapareceu por 3 dias. Quando retornou, estava coberto de terra e sangue, mas não parecia ferido. Recusa-se a dizer onde esteve.
Os desaparecimentos na região coincidem com suas ausências. Temo pelo que meu filho possa estar se tornando. Fotografei as cartas com o celular, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. A ligação entre os eventos antigos e os desaparecimentos modernos começava a tomar forma em minha mente, não como uma reportagem sobre lendas rurais, mas como algo potencialmente mais sombrio e real. Quando fechei a pasta, notei um mapa enrolado embaixo dela. Era um diagrama detalhado da fazenda, incluindo os famosos túneis mencionados por Maria. Segundo o mapa, havia uma entrada para os túneis no porão da casa, atrás de uma falsa parede na adega. Guardei os documentos como os havia encontrado e saí silenciosamente do arquivo. O relógio da casa badalou 2 vezes, marcando 2 horas da manhã. A lua estava no auge agora, inundando os corredores com uma luz prateada que criava sombras alongadas e distorcidas. No caminho de volta ao meu quarto, passei novamente pela biblioteca. As vozes haviam silenciado, mas a luz ainda estava acesa. Hesitei por um momento. Então decidi arriscar uma espiada pela fechadura. O que vi fez meu sangue gelar. No centro da sala, Augusto e Laura estavam ajoelhados diante de uma figura alta, parcialmente oculta pelas sombras. A criatura, pois não parecia totalmente humana, tinha membros longos demais e se movia com uma graça antinatural. Não conseguia ver seu rosto, apenas o contorno de uma cabeça que parecia ligeiramente deformada. Ele deve ser o próximo, disse a criatura com a mesma voz rouca que ouvira antes. 50 anos se passaram desde que me aprisionaram. Preciso de sangue para me libertar completamente. Recuei, horrorizado. Meu corpo tremia quando retornei ao quarto e tranquei a porta. Sabia que estava em perigo, mas também que havia encontrado uma história muito maior do que esperava. Um mistério que atravessava gerações e desafiava a compreensão racional. A lua continuava a brilhar pela janela, destacando o pequeno cemitério da família. Notei que um dos túmulos estava aberto, como se tivesse sido recentemente violado. A noite na fazenda estava longe de terminar, e eu começava a duvidar se veria o amanhecer. Passei alguns minutos paralisado, tentando processar o que havia visto e ouvido. Como jornalista investigativo experiente, estava acostumado a descobrir segredos obscuros. Esquemas de corrupção, crimes encobertos, negócios ilícitos. Mas o que acontecia naquela fazenda ia além de tudo que já havia investigado. Pela primeira vez em anos, senti medo genuíno. Ainda assim, minha curiosidade e meu instinto profissional prevaleceram. Peguei minha mochila e verifiquei meu equipamento. Câmera digital com visão noturna, gravador, notebook e celular. A recepção do telefone estava completamente ausente, algo que não me surpreendeu. Fazendas isoladas frequentemente eram pontos cegos no mapa de telecomunicações do Brasil. Um barulho suave na porta me alertou. Houve uma pausa, seguida por 3 batidas delicadas. Senhor Rafael. A voz era de Camila, quase um sussurro. Posso entrar? Hesitei, considerando meus próximos passos. Camila havia mencionado o arquivo, direcionando-me para informações valiosas. Mas seria ela uma aliada ou parte do mistério sinistro da fazenda? Um momento, respondi, escondendo meus equipamentos sob o travesseiro antes de abrir a porta. Camila estava parada no corredor escuro, segurando uma vela. A luz tremulante criava sombras dançantes em seu rosto pálido, acentuando seus olhos, incomuns. Precisamos conversar, disse ela, entrando no quarto sem aguardar convite. Você não deveria estar aqui nesta noite, mas já que está, precisa entender. Entender o quê? Fechei a porta, mantendo uma distância cautelosa. Por que as pessoas desaparecem? Camila sentou-se na beirada da cama. O que você viu no arquivo e na biblioteca são apenas fragmentos de uma história muito mais antiga e complexa. Observei-a atentamente, procurando sinais de engano. Você sabe sobre os túneis? Sobre o filho do coronel, Joaquim? Camila sorriu. Tristemente. Sei muito mais do que isso. Joaquim Vasconcelos não era apenas o filho mais novo do coronel. Era o resultado de um encontro entre meu tataravô e algo que ele despertou nos túneis. Senti um calafrio. Que tipo de encontro?
Os túneis não foram construídos apenas para a movimentação de escravos, como dizem os livros de história. O coronel estava obcecado com histórias antigas sobre tesouros indígenas escondidos nesta região. Ao escavar, encontrou algo muito mais valioso e terrível: uma caverna natural com inscrições rupestres que datavam de milhares de anos. Camila fez uma pausa dramática, seus olhos brilhando à luz da vela. As inscrições falavam de uma entidade que dormia sob a terra, que se alimentava de sangue e concedia poder e longevidade em troca de sacrifícios. O coronel, em sua ganância, realizou o ritual descrito nas inscrições. A entidade despertou, parcialmente e misturou-se a ele. Isso é absurdo, rebati, embora minha voz traísse incerteza. 9 meses depois, Joaquim nasceu, continuou Camila, ignorando a interrupção. Um híbrido, humano e algo mais. Com o tempo, o coronel percebeu o horror que havia trazido ao mundo e tentou aprisionar Joaquim nos túneis. Mas a criatura era poderosa demais. Ela se levantou e caminhou até a janela, olhando para o cemitério. Desde então, a cada 10 anos, Joaquim surge para se alimentar e fortalecer seu poder. No entanto, a cada 50 anos, precisa de um sacrifício especial. Alguém com uma conexão especial com a verdade. Alguém que possa ver além das aparências. Senti um nó na garganta. Alguém como um jornalista investigativo. Exatamente. Camila se virou para me encarar. Os 5 desaparecidos anteriores eram pessoas que, de alguma forma, buscavam a verdade. Eduardo era um historiador pesquisando a escravidão no Brasil. Cristina, uma antropóloga estudando rituais indígenas. Marcos, um geólogo interessado nas formações subterrâneas da região. Juliana, uma repórter como você. E Pedro, meu primo, que descobriu diários antigos da família e começou a fazer perguntas inconvenientes. Um estalo alto do lado de fora me fez sobressaltar. Camila não demonstrou surpresa. É ele, disse ela calmamente, movendo-se pelas sombras, sentindo seu cheiro, sua presença. Você o viu na biblioteca, não é? Com meus pais. Assenti, incapaz de negar. Meus pais são guardiões de um segredo terrível, mas também vítimas dele. Cada geração da família Vasconcelos tem uma escolha: alimentar a criatura ou ser consumida por ela. E você? Perguntei, consciente de que estava entrando em território perigoso. Qual é o seu papel nisso tudo? Um sorriso enigmático se formou nos lábios de Camila. Sou o resultado de gerações de sangue misturado com algo antigo e poderoso. Nem totalmente humana, nem completamente outra coisa. Nesse momento, a porta do quarto se abriu violentamente. Laura estava parada na entrada, seus olhos arregalados de horror. Camila, afaste-se dele imediatamente. Sua voz era estridente de pânico. É tarde demais, mãe, respondeu Camila tranquilamente. Ele já sabe demais. Laura entrou no quarto, arrastando os pés como se estivesse exausta. Você não entende. Seu pai está mudando. A presença deste homem acelerou o processo. Ele não consegue mais controlar Joaquim. O som de vidro quebrando no andar inferior ecoou pela casa. Um grito agudo, a voz de Maria, foi abruptamente silenciado. Precisamos ir, disse Laura, agarrando o braço da filha. Para os túneis. É o único lugar seguro agora. Os túneis nunca foram seguros, respondeu Camila, libertando-se do aperto da mãe. Seu olhar encontrou o meu. Você tem 2 opções: fugir e ser caçado. Ou vir conosco e talvez descobrir uma maneira de acabar com isso. Eu sabia que deveria correr, pegar meu carro e deixar aquele lugar amaldiçoado. Mas 50 anos de mistério estavam prestes a se resolver, e eu não conseguia abandonar a história. Além disso, algo em Camila me intrigava. Ela parecia saber mais do que revelava. Irei com vocês, decidi pegando minha mochila. Laura olhou para mim com uma mistura de pena e resignação. Então que Deus nos ajude a todos. Os 3 deixamos o quarto em silêncio, movendo-nos rapidamente pelos corredores escuros. Os sons de destruição no andar inferior se intensificavam, móveis sendo virados madeira rachada, seguidos por um rugido inumano que fez as paredes vibrarem. Augusto, sussurrou Laura, lágrimas escorrendo por suas faces. Ele está se tornando... Ele
Se tornou, corrigiu Camila friamente, como seu pai e o pai dele antes disso. Todo homem Vasconcelos que permanece na fazenda tempo suficiente eventualmente se rende à escuridão nos túneis. Chegamos a uma porta que levava à cozinha. Laura pegou um molho de chaves e abriu um alçapão escondido sob um tapete desgastado. Os túneis se estendem por quilômetros, explicou ela, enquanto descia por uma escada de metal. Foram expandidos ao longo dos séculos. Alguns trechos são antigos, de quando a fazenda era uma rota de escravos fugitivos. Outros são muito mais antigos. Hesitei no topo da escada olhando para Camila. E como você sabe tanto sobre isso tudo? Sobre Joaquim? Sobre os sacrifícios? Um sorriso estranho se formou nos lábios da jovem. Porque eu o vejo em meus sonhos desde criança. Porque parte dele vive em mim, como em todos os Vasconcelos. A diferença é que eu não tenho medo dele. O rugido se aproximou, agora acompanhado por passos pesados no corredor acima. Ele sentiu nosso cheiro, disse Camila, empurrando-me para a escada. Vá, desci rapidamente, seguido por Camila, que fechou o alçapão atrás de si. A escuridão dos túneis era absoluta, quebrada apenas pela luz fraca de uma lanterna que Laura havia acendido. Por aqui, orientou a mulher mais velha, avançando por um corredor estreito de pedra. Há um santuário mais adiante, um lugar onde a criatura não pode entrar. Por quê? Perguntei, tentando não tropeçar nas pedras irregulares do chão. Porque foi ali que os escravos realizaram um ritual para conter Joaquim, respondeu Laura, usando sua própria magia contra ele. O túnel se alargou, revelando uma caverna natural. Fiquei impressionado com a mudança súbita de ambiente, das paredes de pedra talhada, para uma formação natural impressionante, com estalactites pendendo do teto alto. A umidade era intensa e o ar tinha um cheiro metálico, como sangue antigo. Estamos abaixo do cemitério agora, explicou Laura, apontando para o teto. Os túneis foram construídos para conectar pontos-chave da propriedade: o cemitério, a casa principal, a antiga senzala e a caverna com as inscrições rupestres, completou Camila. O lugar onde tudo começou. Um barulho estrondoso acima de nós indicou que o alçapão havia sido arrombado. Passos pesados ecoaram pela escada de metal. Ele está vindo, sussurrou. Laura apressando o passo. Precisamos chegar ao santuário antes dele. E o que faremos quando chegarmos lá? Questionei, cada vez mais consciente de que talvez não houvesse escapatória. Camila me olhou por cima do ombro, seus olhos estranhamente luminosos na escuridão. Completaremos o ciclo, jornalista, de uma forma ou de outra. A criatura rugiu novamente, muito mais próxima agora. Senti o peso de minha decisão de permanecer na fazenda. Estava prestes a confrontar um mistério que havia consumido 5 vidas antes de mim. E suspeitava que, mesmo que sobrevivesse para contar a história, ninguém acreditaria na verdade sobre o que acontecia na fazenda Santa Clara nas noites de lua cheia de julho. Os túneis se tornavam cada vez mais estreitos e sinuosos. Tentava memorizar o caminho enquanto seguia Laura e Camila pela escuridão sufocante, mas era impossível. A rede subterrânea parecia um labirinto propositalmente projetado para desorientar invasores. Estamos quase chegando ao santuário, sussurrou Laura, sua voz trêmula ecoando pelas paredes úmidas. Não fiquem para trás. Se perdermos o contato visual, nunca mais nos encontraremos. Senti o celular vibrar em meu bolso. Inacreditavelmente, havia sinal ali embaixo. Retirei o aparelho disfarçadamente e vi uma mensagem de minha editora-chefe, Débora. Rafael, você está incomunicável há horas. O que descobriu sobre a fazenda Santa Clara? Temos informações novas. O último sobrevivente, da última geração de escravos da fazenda, está vivo. Hélio Santos, 97 anos. Afirma que seu avô trabalhava nos túneis e conhecia o filho da escuridão. Responda urgente. Guardei o celular sem responder. Essa informação adicional confirmava parte da história de Camila, mas também abria uma nova possibilidade. Haveria alguém vivo que conhecia os segredos da fazenda, além dos Vasconcelos? O que foi isso? Perguntou Camila, seus olhos estranhos captando o brilho fugaz da tela do telefone. Nada, menti. Apenas verificando se consigo sinal para pedir ajuda.
Camila me estudou com desconfiança. Interessante que seu telefone funcione aqui embaixo. Os nossos nunca funcionaram. Laura interrompeu a conversa. Silêncio, ouçam. Os três paramos. No início não consegui distinguir nada além do gotejamento constante de água. Então ouvi o distante som de passos arrastados, seguido por um choro baixo e melódico. Não era o rugido monstruoso da criatura, mas algo mais perturbador, como uma criança cantarolando uma canção de ninar. Maria, sussurrou Laura, levando a mão à boca. Pensei que ela... Não é Maria. Cortou. Camila. É ele, usando a voz dela. Senti os pelos da nuca se arrepiarem. Como isso é possível? Joaquim absorve as memórias e algumas características de suas vítimas, explicou Camila, recomeçando a andar com mais urgência. Não só o sangue, mas algo mais profundo. É por isso que consegue permanecer conectado ao mundo exterior, mesmo após décadas de isolamento. Seguimos em frente até chegarmos a uma bifurcação. Laura hesitou, olhando dos túneis escuros para a filha. Qual deles, Camila? Não me lembro desse lugar. Camila franziu o senho. Isso não deveria estar aqui. O caminho para o santuário é direto. Os túneis mudam, explicou Laura para mim, o medo evidente em sua voz. Não fisicamente, mas é como se reagissem à presença de Joaquim, como se fossem parte dele. Estudei as duas passagens. A da esquerda exalava um odor metálico e desagradável. A da direita emanava um ar fresco, quase convidativo. Meu instinto gritava para evitar o caminho mais atraente. Temos que nos separar, declarou Camila repentinamente. Eu vou pela esquerda, vocês pela direita. Não, Laura agarrou o braço da filha. Ele vai pegar você. Ele não vai me machucar, respondeu Camila, com um sorriso enigmático. Nunca machucou. Somos do mesmo sangue, lembra? Observei a troca entre mãe e filha, notando algo estranho. Você já esteve com ele antes, não é? Você o visita nos túneis. Camila me encarou. Vejo que é realmente bom em seu trabalho, jornalista. Sim, conheço Joaquim. Toda a minha vida cresci ouvindo seus sussurros, sentindo sua presença. Diferente dos outros Vasconcelos, nunca tive medo dele. Laura soltou um soluço abafado. Tentamos protegê-la. Mandamos você para estudar no exterior, longe da fazenda. E ainda assim, eu sonhava com ele todas as noites, completou Camila. Os sonhos me mostravam os túneis, as passagens secretas, o santuário. Ele queria que eu soubesse, mãe. Soubesse o quê? Perguntei, embora temesse a resposta. Que o ciclo pode ser quebrado, respondeu Camila. Que 50 anos de sacrifícios podem chegar ao fim. Mas para isso precisamos chegar ao santuário esta noite. Um estrondo sacudiu o túnel, seguido pelo som de rochas desmoronando à distância. O tempo estava se esgotando. Pela direita, decidiu Camila, empurrando a mãe e a mim. Eu os encontrarei no santuário, prometo. Antes que pudéssemos protestar, Camila desapareceu no túnel da esquerda. Laura chamou seu nome uma vez, depois se virou para mim com expressão derrotada. Precisamos continuar. Ela conhece os túneis melhor do que eu imaginava. Adentramos o corredor da direita, que logo começou a se alargar, abrindo-se em uma câmara, natural maior. À medida que avançávamos, notei inscrições nas paredes. Algumas em português antigo, outras em símbolos que não reconhecia. O que significam esses símbolos? Perguntei, iluminando as marcações com o celular. São registros, respondeu Laura sem parar de andar. Cada geração de guardiões da família Vasconcelos marcou datas, acontecimentos, e os mais antigos são os símbolos indígenas que meu antepassado encontrou. Fotografei algumas inscrições, percebendo um padrão. Cada marca tinha uma data associada, e muitas incluíam nomes, os mesmos nomes dos desaparecidos. De repente, parei diante de uma inscrição recente. 21 de julho de 2023, ritual incompleto. A cura falhou. Joaquim mais forte. Tempo estimado. Para o próximo ciclo, 2 anos. 2 anos, murmurei. Não 50? Laura ficou imóvel, evitando meu olhar. Pedro, meu sobrinho, não era o sacrifício ideal. O ritual falhou. Joaquim ficou mais fraco que o normal, mas não foi contido completamente. Então vocês sabiam o que aconteceria com as pessoas que desapareceram? Minha voz tremia, de indignação.
Vocês as atraíram deliberadamente para a fazenda? Não é tão simples, protestou Laura. Se não oferecermos o sacrifício, Joaquim toma o que quer por conta própria. Centenas poderiam morrer. Escolhemos o menor dos males, sempre. Um sacrifício para salvar muitos. Recuei horrorizado. Vocês são cúmplices de assassinato. Somos guardiões. A voz de Laura ecoou pela câmara. Pensa que queremos esta maldição? Pensa que não tentamos quebrá-la? Gerações de Vasconcelos viveram e morreram tentando encontrar uma saída. Seus olhos se encheram de lágrimas. Quando Camila nasceu, pensei que ela seria diferente. Uma menina, não um homem Vasconcelos destinado a se tornar hospedeiro de Joaquim. Mas desde pequena, ela mostrou sinais, sonhos, habilidades estranhas, conhecimentos que não deveria ter. Um grito masculino cortou a escuridão. Angustiado, não humano. O som de algo pesado sendo arrastado reverberou pelos túneis. Augusto, sussurrou Laura. Ele ainda está lutando contra a transformação. O que acontece quando um Vasconcelos se torna hospedeiro? Perguntei, temendo afundar ainda mais naquele pesadelo. Ele se funde a Joaquim, respondeu Laura retomando o caminho apressadamente. Fisicamente, mentalmente, torna-se mais forte, quase imortal, mas perde sua humanidade. Com o tempo, o corpo se deforma, adapta-se. Então buscamos outro sacrifício para apaziguá-lo por mais 50 anos. Enquanto procuramos uma cura, chegamos a uma porta antiga de madeira e ferro, coberta de símbolos entalhados e manchas escurecidas que pareciam sangue seco. O santuário, que anunciou Laura colocando a mão sobre a madeira. Construído pelos escravos que descobriram uma forma de conter Joaquim temporariamente. Quando empurrou a porta, um cheiro de ervas secas e cera derretida invadiu minhas narinas. O interior era uma câmara circular, com um altar de pedra ao centro, cercado por 12 pilares gravados com símbolos semelhantes aos das paredes. Velas negras derretidas cobriam o chão, e o teto abobadado estava pintado com uma complexa mandala de símbolos entrelaçados. No centro do altar havia um livro antigo, aberto, cujas páginas amareladas continham escritos em diversas línguas e desenhos detalhados de rituais. Ao lado do livro estava um punhal de prata com inscrições na lâmina. Laura correu para o altar, folheando o livro com urgência. O ritual precisa ser preparado antes que Joaquim chegue. Precisamos do sangue voluntário de um Vasconcelos e um sacrifício consciente. Alguém que entende a verdade e escolhe enfrentá-la. Seus olhos se fixaram em mim. É por isso que você está aqui. Não foi coincidência. Camila o escolheu semanas atrás, quando descobriu sobre sua investigação. Senti o corpo gelar. Então ela me atraiu para cá, para me sacrificar, para quebrar o ciclo, corrigiu Laura. Este ritual é diferente. É a única chance de destruir Joaquim permanentemente, não apenas contê-lo. Antes que pudesse responder, a porta do santuário se abriu violentamente. Camila entrou, ofegante, com sangue escorrendo de um corte em sua testa. Ele está vindo, anunciou. Pai está quase completamente transformado. Atrás dela, ecoando, pelos túneis ouvimos a voz distorcida de Augusto, agora irreconhecível. Camila, não pode fugir do sangue que corre em suas veias. Laura começou a preparar o ritual, acendendo novas velas e desenhando símbolos no chão com um pó vermelho. Camila se aproximou de mim, seus olhos brilhando com uma intensidade perturbadora. Agora você entende por que está aqui? Perguntou ela, sua voz suave em meio ao caos iminente. Você busca a verdade, Rafael. Sua vida inteira foi dedicada a expor segredos ocultos. É por isso que você é perfeito. Perfeito para quê? Perguntei, recuando até sentir as costas tocar em um dos pilares. Para o sacrifício final, respondeu Camila, tocando meu rosto com dedos frios. O último que a fazenda Santa Clara precisará. O relógio em meu pulso marcava 3h33 da manhã, a hora mais escura antes do amanhecer, e eu sabia que esse novo dia poderia nunca chegar para mim. Não serei sacrificado, declarei, minha voz mais firme do que me sentia.
Nem por você, nem por sua família, nem por essa maldição. O sorriso de Camila não vacilou. Acha que tem escolha? Que qualquer um de nós tem. Um estrondo violento sacudiu o santuário. Poeira desprendeu-se do teto e várias velas se apagaram. A criatura estava próxima. Rápido! Laura terminou de desenhar o último símbolo e estendeu a mão para a filha. Camila, precisamos de seu sangue voluntário para iniciar o ritual. Camila se afastou de mim e pegou o punhal de prata do altar. Quem disse que será o meu sangue, mãe? O tempo pareceu congelar. Laura arregalou os olhos, compreensão e horror se misturando em seu rosto envelhecido. O que está dizendo? Sussurrou, recuando um passo. Estou dizendo, respondeu Camila, girando o punhal entre os dedos com destreza incomum, que há mais de uma maneira de quebrar o ciclo. Naquele momento, a porta do santuário explodiu em fragmentos de madeira. A criatura que antes fora Augusto Vasconcelos entrou, seu corpo deformado mal conseguindo passar pela abertura. Era uma visão grotesca, mais alto que um homem normal, com membros alongados e articulações dobradas em ângulos impossíveis. A pele tinha um tom acinzentado e esticada como pergaminho sobre uma estrutura óssea alterada. O rosto, contudo, ainda guardava traços reconhecíveis de Augusto, congelados em uma expressão de dor e horror perpétuos. Mas os olhos eram outra coisa completamente. Negros como poços sem fundo, exceto por pequenas chamas amareladas, que dançavam onde deveriam estar as pupilas. Finalmente, a voz era uma mistura grotesca, parte Augusto, parte algo muito mais antigo e terrível. O círculo está completo. Laura se colocou na minha frente. Não passará, Joaquim. Este lugar ainda o detém. A criatura deu um passo hesitante, testando os limites invisíveis do santuário. Um sibilo de dor escapou de seus lábios rachados quando tocou a linha de pó vermelho que Laura havia traçado. Velha tola, riu a criatura. Acha que seus símbolos e seu pó me deterão? Tenho crescido em poder a cada ciclo, e esta noite seus olhos se fixaram em mim. Finalmente estarei livre. Camila se moveu com a rapidez de uma cobra atacando. Antes que Laura pudesse reagir, a jovem a agarrou por trás, puxando sua cabeça para expor o pescoço. Perdoe-me, mãe, sussurrou antes de cortar a garganta de Laura com um único movimento fluido do punhal. Gritei, paralisado pelo choque. Laura arregalou os olhos, levando as mãos ao pescoço, enquanto o sangue jorrava sobre o altar e o livro antigo. Seus lábios formaram um porquê silencioso, enquanto caía de joelhos. O sangue voluntário de um Vasconcelos, explicou Camila, segurando a mãe agonizante com gentileza, quase reverente. E minha vontade é voluntária, mãe. Sempre soube que este seria meu destino. A criatura, Joaquim, permaneceu no limiar, observando a cena com fascínio macabro. Astuta criança, sibilou, mas não compreende totalmente o ritual. Compreendo melhor do que você imagina, respondeu Camila, depositando o corpo da mãe sobre o altar. Sangue continuava a fluir da ferida, encharcando o livro e escorrendo pelas laterais do altar de pedra. O ciclo exige sangue de um Vasconcelos, mas não diz qual. Finalmente recuperei a mobilidade. Você matou sua própria mãe. Sacrifiquei, corrigiu Camila. Há uma diferença fundamental. Os olhos de Laura perderam o brilho enquanto seu corpo estremecia uma última vez. O sangue que havia derramado começou a se comportar de maneira estranha. Em vez de apenas escorrer, formava padrões complexos na superfície do altar, como se tivesse vida própria, redesenhando os símbolos. O que está acontecendo? Perguntei, incapaz de desviar o olhar do fenômeno macabro. O ritual verdadeiro, respondeu Camila. Seus olhos, notei, haviam mudado de cor. O verde âmbar agora adquirira um brilho dourado sobrenatural. Aquele que os escravos descobriram, mas nunca ousaram completar. A criatura emitiu um rugido furioso, lançando-se contra a barreira invisível, que a impedia de entrar completamente no santuário. A cada investida, a linha de pó vermelho brilhava intensamente. O que você fez, menina? Rugiu Joaquim, sua voz reverberando nas paredes da caverna. Esse não é o ritual correto. Oh, é sim,
contestou Camila, seus dedos deslizando pelo livro manchado de sangue. Mas não o que você esperava. Por séculos, a criatura sob a terra manipulou os Vasconcelos para realizar rituais de contenção que, na verdade, a fortaleciam gradualmente. Cada sacrifício a alimentava um pouco mais, aproximando-a da libertação completa. Joaquim voltou a investir contra a barreira, agora com mais força. Pequenas rachaduras começaram a se formar no chão, onde o pó vermelho estava espalhado. Rafael, Camila se virou para mim. Preciso que confie em mim agora. Confiar em você? Recuei, horrorizado. Você acabou de matar sua mãe. Para salvar centenas de outras vidas, rebateu ela, incluindo a sua. Minha mãe sabia, no fundo, que este dia chegaria. Por isso me manteve longe da fazenda tanto tempo, não para me proteger da maldição, mas porque temia que eu descobrisse a verdade. Que verdade? Que não somos guardiões, somos carcereiros, explicou Camila, e que o ritual não foi criado para conter Joaquim, mas para libertá-lo completamente após certos ciclos. Os escravos descobriram isso e criaram uma alternativa. Uma que exigia o sangue voluntário de um Vasconcelos para quebrar a ligação, não para fortalecê-la. A criatura conseguiu atravessar parte da barreira, um de seus braços alongados, alcançando o interior do santuário. O cheiro de carne queimada preencheu o ar. O que preciso fazer? Perguntei. Meu instinto jornalístico superando momentaneamente o horror. Camila me estendeu o punhal manchado de sangue. Completar o ritual. O sacrifício deve ser verdadeiro. Uma escolha consciente. Uma série de imagens relampejou em minha mente. Os 5 desaparecidos, Pedro, o sobrinho de Laura, as inscrições nos túneis, o cemitério iluminado pelo luar, todos os fragmentos da história que tentara desvendar. O que acontecerá se eu completar o ritual? A entidade que se alimenta de Joaquim será banida, respondeu Camila. A ligação entre ela e a família Vasconcelos será rompida para sempre. E você? Os olhos dourados de Camila fixaram-se nos meus. Não importa o que acontecerá comigo. A barreira cedeu mais um pouco, permitindo que metade do corpo monstruoso de Joaquim atravessasse. Suas garras se estenderam em direção ao altar. Não, rugiu a criatura. menina tola, ela irá consumi-lo e depois virá por você. Ninguém escapará. Camila ignorou a criatura, concentrando-se em mim. Você veio à fazenda Santa Clara buscando a verdade sobre os desaparecimentos. Esta é sua chance de não apenas descobri-la, mas de impedir que outros desapareçam. Olhei para o punhal em minhas mãos, para o corpo sem vida de Laura sobre o altar, para a criatura lutando contra a barreira mágica. Minha mente de jornalista buscava desesperadamente por uma explicação racional, mas sabia que havia cruzado o limiar do inexplicável. Qual é a escolha que devo fazer? Perguntei finalmente. A escolha é simples, mas o preço é alto, respondeu. Camila. Sangue por sangue. Uma vida pela libertação. Compreendi então. Você quer que eu me sacrifique? Não. Camila sorriu. Um sorriso triste que lembrava estranhamente sua mãe. Quero que você sacrifique a mim. O tempo pareceu congelar. Encarei-a incrédulo. O quê? O ritual exige sangue voluntário de um Vasconcelos para iniciar, explicou ela rapidamente, enquanto Joaquim avançava mais alguns centímetros, e o sacrifício de alguém que conhece a verdade, feito por escolha própria, para completá-lo. Eu sou a Vasconcelos. Você é quem deve fazer a escolha. Isso é loucura, protestei, deixando o punhal cair no chão. Não vou matar você. Então todos morreremos, respondeu Camila, recolhendo a arma. E o ciclo continuará. Mais pessoas desaparecerão. A entidade crescerá em poder até conseguir se libertar completamente. E quando isso acontecer, não será apenas a fazenda Santa Clara que sofrerá. Joaquim conseguiu passar quase completamente pela barreira agora, seu corpo contorcendo-se em agonia enquanto forçava a passagem. O chão começou a tremer, e pedaços do teto desabaram em torno de nós. Não há tempo, gritou Camila, empurrando o punhal contra meu peito. Faça sua escolha, jornalista. Subitamente, uma terceira figura cambaleou para dentro do santuário. Através da porta destruída, Maria, a governanta.
Seu rosto estava pálido e havia sangue em suas roupas, mas seus olhos ardiam com determinação. Não está completo, gritou ela para Camila. O ciclo não pode ser quebrado assim. Camila se virou surpresa. Maria? Como você? Meus antepassados construíram este santuário, respondeu a velha governanta, aproximando-se rapidamente. Meu sangue também corre nos túneis. Pensei que estivesse morta. Joaquim me atacou, mas não conseguiu me matar, explicou Maria. O sangue dos construtores originais ainda me protege. A velha mulher olhou para o corpo de Laura e depois para mim com o punhal. O ritual não é como vocês pensam. Não exige morte, mas transformação. Joaquim rugiu novamente, agora quase completamente dentro do santuário. Mentira! Mate a jornalista e ambos perecerão. Maria ignorou a criatura, arrancando o punhal das minhas mãos. O sangue da mãe iniciou, mas precisa do sangue da filha e do buscador da verdade. Não em morte, mas em união. Com um movimento rápido, cortou a palma da mão de Camila e depois a minha, pressionando-as juntas sobre o livro ensanguentado. Sangue com sangue, verdade com verdade. O que foi unido através da ganância separe-se agora através do sacrifício voluntário. O sangue de Camila e o meu misturaram-se, escorrendo sobre o livro e o altar. Ao tocar o sangue de Laura, uma reação inexplicável ocorreu. Os 3 sangues começaram a brilhar com uma luz pulsante, primeiro vermelha, depois dourada. Joaquim congelou, seu corpo monstruoso contorcendo-se, como se uma força invisível o puxasse em direções opostas. Um grito inumano escapou de sua garganta distendida. O que está acontecendo? Perguntei, sentindo uma energia estranha fluir de minha mão para o resto do corpo. A separação, explicou Maria. Augusto está sendo separado de Joaquim, e Joaquim da entidade que o possuiu há gerações. O corpo da criatura começou a se dividir, não fisicamente, mas como uma imagem que se separa em camadas. A forma de Augusto, um homem idoso e frágil, caiu no chão. Acima dele, uma silhueta sombria permaneceu flutuando. Uma figura humanoide masculina, vestida com roupas do século XIX. Joaquim, sussurrou Camila, e acima de ambos, uma terceira forma se materializou, algo que eu mal conseguia compreender ou descrever. Uma massa de escuridão com múltiplos membros e olhos, pulsando como uma ferida aberta no tecido da realidade. A entidade emitiu um som que não era um grito nem um rugido, mas algo primordial. O som da terra se partindo, de montanhas desmoronando. O santuário inteiro tremeu, e mais pedaços do teto começaram a cair. Segurem-se! Gritou Maria. O ritual está quase completo. Senti Camila apertar minha mão com força sobre-humana. O livro sob nossas mãos começou a se desintegrar, transformando-se em cinzas que flutuavam no ar como pequenos insetos luminosos. A entidade lutava para manter sua forma, mas cada partícula luminosa que tocava seu corpo escuro parecia absorver um pedaço de sua substância. Joaquim, por sua vez, olhava para cima com uma expressão de êxtase terrível, como se assistisse à destruição de um torturador de longa data. Obrigado. Sua voz era humana agora, jovem e clara. Seus olhos encontraram os de Camila, finalmente livre. A forma de Joaquim começou a se desfazer também, não em escuridão, mas em luz, como se finalmente encontrasse paz após séculos de tormento. E então, com um último grito que sacudiu os próprios alicerces da fazenda, a entidade implodiu em si mesma, uma explosão invertida que sugou toda a escuridão para um ponto infinitesimal que logo desapareceu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu, Camila e Maria permanecemos imóveis, nossas sombras projetadas nas paredes pelas poucas velas que ainda ardiam. No chão, Augusto Vasconcelos abriu os olhos, olhos humanos, cansados, confusos. Laura, chamou fracamente. Camila soltou minha mão e se ajoelhou ao lado do pai. Acabou, pai, está terminado. Olhei para minha palma cortada que ainda sangrava levemente. A ferida formava uma linha perfeita que atravessava minha linha da vida. Um símbolo que carregaria para sempre daquela noite na fazenda Santa Clara. Maria se aproximou de mim, sua expressão grave. O ciclo foi quebrado, mas o preço foi alto. Laura, murmurei,
E os outros 5? Não podemos trazer os mortos de volta, respondeu a velha governanta. Mas podemos garantir que não haverá mais sacrifícios. A verdade que você buscava está aqui, jornalista. O que fará com ela? Olhei para o altar onde o corpo de Laura jazia, para Camila consolando o pai, para os túneis que agora pareciam simples passagens de pedra, destituídos de seu terror sobrenatural. A verdade, repeti, sentindo o peso daquela palavra como nunca antes. Às vezes a verdade tem um preço alto demais. O relógio em meu pulso, milagrosamente ainda funcionando, marcava 4h44 da manhã. A hora mais escura havia passado e o amanhecer se aproximava. Mas para mim, Rafael Mendonça, o mundo nunca mais seria o mesmo. Algumas verdades, uma vez descobertas, transformam quem as encontra para sempre. O amanhecer chegou lentamente à fazenda Santa Clara. Os primeiros raios de sol penetraram pelas frestas do teto, parcialmente desmoronado do santuário, iluminando a poeira suspensa no ar como pequenas partículas de ouro. Permaneci sentado no chão por muito tempo, observando a luz gradualmente revelar a verdadeira extensão do que havia acontecido naquela noite. O corpo de Laura ainda jazia sobre o altar, seu sangue seco formando padrões complexos na pedra antiga. Augusto estava recostado contra uma parede, consciente, mas em estado de choque, seus olhos fixos em um ponto distante. Camila se ocupava em acender algumas velas que haviam se apagado, seu rosto uma máscara impassível que escondia qualquer emoção. Maria, por sua vez, murmurava orações enquanto cobria o corpo de Laura com um tecido que encontrara no santuário. "O que acontece agora?" perguntei finalmente, quebrando o silêncio opressivo. Maria interrompeu suas orações e olhou para mim. "Agora precisamos retornar ao mundo dos vivos. Há rituais fúnebres a serem realizados, explicações a serem dadas." "Explicações?" Soltei uma risada amarga. Que tipo de explicação poderia fazer sentido para isso? Gesticulei ao redor, indicando o santuário, o altar, o corpo. "A verdade raramente é a explicação que as pessoas recebem", respondeu Maria, com a sabedoria de quem viveu décadas guardando segredos. Para o mundo exterior, Dona Laura sofreu um acidente fatal durante a noite. O Sr. Augusto está em estado de choque pelo trauma. História antiga, repetida muitas vezes nesta fazenda. Me levantei, sentindo cada músculo de meu corpo protestar. E quanto aos desaparecidos? Eduardo, Cristina, Marcos, Juliana, Pedro. Suas famílias nunca souberam o que realmente aconteceu com eles. E nunca saberão, interferiu Camila, aproximando-se com passos silenciosos. "Algumas verdades são fardos pesados demais para se carregar, Rafael. Você, de todas as pessoas, deveria entender isso." "Sou jornalista", rebati, meu instinto profissional ressurgindo através do trauma. "Revelar a verdade é meu trabalho." Camila inclinou a cabeça, estudando-me com aqueles olhos que agora haviam voltado ao verde âmbar usual, mas que eu sabia jamais veria da mesma forma. "E que verdade revelaria? Que uma entidade sobrenatural foi invocada no século XIX e se alimentou de sangue humano por gerações? Que uma família inteira foi amaldiçoada e, por sua vez, amaldiçoou outros? Quem acreditaria?" Ela tinha razão, e eu sabia disso. Mesmo com minhas gravações, fotografias e anotações, a história soaria como ficção, delírio ou, na melhor das hipóteses, folclore rural exagerado. Meu editor riria, meu público duvidaria, minha credibilidade seria destruída. "Precisamos sair daqui", declarou Maria, ajudando Augusto a se levantar. O homem parecia ter envelhecido décadas em uma única noite. Seu corpo agora frágil e curvado, sem a presença da entidade que lhe emprestava força sobrenatural. "Os túneis podem não ser mais perigosos como antes, mas ainda não são seguros. A estrutura foi comprometida." Como que para confirmar suas palavras, um estrondo distante ecoou pelos corredores, seguido pelo som de pedras desmoronando. "E Laura?" perguntei, olhando para o corpo coberto. "Levaremos minha mãe conosco", respondeu Camila. "Ela merece descansar, no cemitério da família junto aos outros que carregaram este fardo antes dela." Augusto finalmente falou, sua voz rouca e fraca. "Minha Laura
Ela sempre tentou proteger a todos. Proteger você, Camila. Eu sei, pai. Camila se ajoelhou ao lado dele, segurando sua mão. E no fim, seu sacrifício nos libertou a todos. Sacrifício? Augusto piscou, confuso. Não, não foi um acidente? Eu e Camila trocamos olhares. Vi nos olhos dela um pedido silencioso. Foi um acidente, senhor Vasconcelos. Menti. Durante a confusão, quando o teto começou a desabar, Augusto assentiu lentamente, aceitando a mentira misericordiosa. Sempre soube que esta maldição nos consumiria eventualmente. Mas pensei que seria eu o próximo, não ela. Maria e Camila ajudaram Augusto a se levantar enquanto eu, relutantemente, me preparei para carregar o corpo de Laura. O caminho de volta seria longo, e nenhum de nós sabia exatamente o que encontraríamos quando retornássemos à superfície. Os túneis pareciam diferentes na luz da manhã, que se infiltrava por fendas e buracos no teto. Sem a presença opressiva da entidade, eram apenas passagens antigas escavadas na rocha e na terra. Em alguns trechos, precisamos desviar de escombros caídos durante os tremores da noite. E em outros, o caminho estava completamente bloqueado, forçando-nos a buscar rotas alternativas. Os túneis estão se desfazendo, observou Maria. Sem a força da entidade para mantê-los, voltarão a ser o que sempre deveriam ter sido, simples passagens subterrâneas. Após o que pareceu horas, finalmente alcançamos a escada que levava à cozinha da casa grande. A luz do sol agora entrava plenamente pelo alçapão aberto, ofuscante depois de tanto tempo na penumbra. A casa estava em ruínas, móveis quebrados, paredes rachadas, objetos espalhados pelo chão. A transformação de Augusto e a fúria da entidade haviam deixado um rastro de destruição pelos cômodos. Na sala principal, o retrato do coronel Antônio Vasconcelos havia caído, a tela rasgada como por garras enormes. É o fim da fazenda Santa Clara como a conhecíamos, murmurou Augusto, olhando em volta com olhos marejados. Depositamos o corpo de Laura em seu quarto, sobre a cama que compartilhara com Augusto. Por décadas, Maria se encarregou de limpar o ferimento no pescoço e vestir o corpo com roupas apropriadas, preparando-o para o que diríamos ser seu velório após um trágico acidente noturno. Me afastei, incapaz de continuar olhando para o resultado da violência que presenciara. No corredor encontrei Camila contemplando a destruição da casa com uma expressão enigmática. Não se arrepende? Perguntei, incapaz de conter a pergunta que me atormentava. De matá-la? Camila não se virou para me encarar. Luto por minha mãe, Rafael, mas não me arrependo do que fiz. Ela estava presa neste ciclo tanto quanto todos nós. No fim, seu sangue nos libertou. Exatamente o que ela sempre quis, embora nunca tenha encontrado coragem para dar o passo final. Como pode ter certeza disso? Porque ela me contou, respondeu Camila simplesmente. Não com palavras, mas com histórias cuidadosamente escolhidas ao longo de minha infância. Histórias sobre sacrifício, sobre coragem, sobre fazer o que é necessário, não o que é fácil. Ela me preparou, Rafael, mesmo sem perceber completamente. Senti uma onda de enjoo. Então você planejou tudo isso? Atrair um jornalista para a fazenda, usar o sangue de sua mãe, completar o ritual? Não exatamente. Camila se virou para mim agora. Sabia que o ciclo estava chegando ao fim mais rapidamente desta vez. Sabia que precisávamos de alguém que buscasse a verdade. Quando descobri sobre sua investigação, vi uma oportunidade. O resto foi improvisado com base em conhecimentos que recebi em sonhos e fragmentos das histórias que Maria me contava quando meus pais não estavam por perto. Maria sabia? Maria sabe mais do que qualquer um de nós, respondeu Camila. Sua família serviu a minha por gerações, não como empregados, mas como guardiões da verdade. Foram seus antepassados que construíram o santuário, não para aprisionar Joaquim, mas para um dia libertá-lo. Passei a mão pelo rosto, sentindo a barba por fazer e a exaustão que penetrava meus ossos. O que acontecerá com você agora? Com seu pai? Reconstruiremos, respondeu ela, olhando pela janela para os campos da fazenda que se estendiam até o horizonte. Não a casa exatamente como era, mas nossas vidas. Sem a maldição, sem os sacrifícios,
Pela primeira vez em 200 anos, os Vasconcelos são apenas uma família comum com uma propriedade rural. E Augusto, ele se recuperará? Fisicamente, sim, mentalmente? Camila suspirou. Parte de meu pai sempre saberá a verdade, mesmo que sua mente consciente se recuse a aceitá-la. Ele perdeu décadas de sua vida para a entidade. Lutou contra ela com cada fibra de seu ser. Essa luta deixa cicatrizes que nunca desaparecerão completamente. Um carro se aproximava pelo caminho de pedras, quebrando momentaneamente a atmosfera sombria da conversa. Me aproximei da janela e reconheci o veículo da polícia local. Alguém chamou as autoridades, constatei. Provavelmente José, um dos trabalhadores do campo, explicou Camila. Deve ter visto a destruição da casa e ouvido os estrondos durante a noite. O que diremos a eles? A verdade que podem compreender, respondeu Camila, que houve um desabamento na estrutura antiga da casa durante a noite. Que minha mãe sofreu um acidente fatal. Que você é um jornalista fazendo uma matéria sobre fazendas históricas de Minas Gerais. Hesitei. E depois, quando eu voltar para São Paulo, Camila me estudou com aqueles olhos perturbadores. Essa é sua escolha, Rafael. Que história decidirá? Contar? A viatura estacionou em frente à casa. 2 policiais saíram olhando com espanto para a fachada danificada da mansão colonial. Maria apareceu para recebê-los, já assumindo seu papel de governanta dedicada em meio à tragédia familiar. Senti o peso do celular no bolso, com todas as evidências parciais que havia coletado durante a noite. Fotos das inscrições nos túneis, gravações de conversas, imagens do livro antigo, fragmentos de uma verdade que o mundo nunca estaria preparado para aceitar. Preciso fazer uma ligação, disse, afastando-me de Camila. Encontrei um canto relativamente intacto da varanda e disquei. O número de minha editora-chefe. Após 3 toques, a voz enérgica de Débora atendeu. Rafael, finalmente, estávamos prestes a enviar uma equipe de busca. O que aconteceu? Conseguiu a história sobre os desaparecimentos? Observei o movimento agora frenético ao redor da casa. Os policiais conversando com Maria. Camila recebendo-os com a compostura de uma anfitriã experiente, apesar das circunstâncias. Trabalhadores rurais se aproximando para oferecer ajuda. Uma cena quase normal se não fosse pelo horror sobrenatural que havia testemunhado horas antes. Rafael, você está aí? Insistiu Débora. Estou, respondi finalmente. Houve um acidente na fazenda. A proprietária faleceu durante a noite. Meu Deus, isso é terrível! Exclamou Débora, seu tom imediatamente mudando para uma excitação jornalística mal disfarçada. Tem relação com os desaparecimentos anteriores? Conseguiu alguma prova? Isso pode ser a reportagem do ano. Fechei os olhos por um momento, vendo novamente os eventos da noite. O sangue de Laura escorrendo pelo altar, a criatura se contorcendo enquanto era separada em 3 entidades distintas. O olhar de Joaquim, ao ser finalmente libertado após séculos de tormento. Não, disse por fim. Não há conexão. Foi apenas um acidente estrutural em uma casa antiga. A história dos desaparecimentos é exatamente isso. Uma história. Lendas rurais exageradas ao longo do tempo. O silêncio do outro lado da linha demonstrava a incredulidade de Débora. Você passou a noite inteira lá e não encontrou nada? Nem mesmo uma pista sobre o que aconteceu com aquelas pessoas? Às vezes a verdade é mais simples do que gostaríamos, respondi, observando Camila à distância. Ela olhou em minha direção, naquele momento, como se soubesse exatamente o que eu estava dizendo. Vou voltar para São Paulo hoje. Posso escrever um artigo sobre a arquitetura colonial das fazendas históricas de Minas Gerais, se você quiser. Arquitetura colonial? Você é nosso repórter investigativo, não um escritor de suplemento de turismo, protestou Débora. Então não escreverei nada, concluí. Nem toda investigação leva a uma grande revelação, Débora. Às vezes apenas confirma que não há história nenhuma para contar. Desliguei antes que minha chefe pudesse protestar mais. O sol agora estava alto no céu, iluminando completamente a fazenda Santa Clara. A luz do dia parecia apenas o que sempre fingiu ser aos olhos do mundo, uma propriedade rural antiga e decadente, com uma casa colonial em estado precário de conservação.
Mas eu sabia que, sob a superfície, literalmente, havia um labirinto de túneis com segredos antigos que nunca deveriam vir à tona. Algumas verdades precisavam permanecer enterradas, não por medo ou covardia, mas porque o mundo não estava preparado para aceitá-las. Um policial se aproximou de mim, caderno em mãos. Senhor Mendonça, precisamos de seu depoimento sobre o acidente desta noite. Assenti, preparando-me para contar a versão simplificada e digerível dos eventos. A única versão que qualquer pessoa racional aceitaria. A história que o mundo poderia compreender. Mas a verdadeira história da Fazenda Santa Clara permaneceria comigo, como uma cicatriz invisível que carregaria pelo resto de minha vida. Agora que chegamos no final, se inscreve e comente. Vamos abrir o portal do seu próximo pesadelo diário, porque o portal nunca fecha, apenas espera pela próxima história.